Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está assistindo esse vídeo. Faz parte do curso de Educação em Novas Tecnologias, professor Erli, com CCMN, da atividade sobre o vídeo do Milton Santos, sobre a entrevista, o filme da entrevista com o Milton Santos, ou a globalização vista do lado de cá. Primeiramente, é muito interessante as ideias do professor Milton Santos acerca da globalização, por ser essa questão, ele se coloca como outsider, a partir disso, por não fazer parte de nenhuma militância, nenhum credo, nenhuma escola intelectual, mas ao mesmo tempo ele é um geógrafo de um país latino-americano, então ele tem um olhar meio que de dentro de um país que sofre com a globalização. Então esse é o grande diferencial do professor Milton Santos, além do rico debate teórico que ele traz. Primeiramente, por que eu escolhi fazer o vídeo? Podia ter feito texto, podia ter feito um slide, alguma coisa assim, mas eu acho que por eu me expressar melhor falando do que escrevendo, seria bem legal o vídeo, além do fato de que é um curso de novas tecnologias. Então eu acho que é bacana eu utilizar uma dessas tecnologias para trazer o que eu penso acerca disso. Acho que a primeira ferramenta, a primeira apropriação que eu faria desse documentário e dessas ideias numa sala de aula seria a questão dos impactos de globalização. Como é que a gente pode ver a globalização no dia a dia? Isso eu acho que seria muito simples de ser feito numa sala de aula, a partir de roupas, de utensílios, de valores até dos alunos. Por exemplo, a roupa que eu estou usando agora é da seleção brasileira e é patrocinada por uma empresa americana e é fabricada provavelmente num país do sudeste asiático, Isso só numa camisa que eu estou usando. Se for olhar no meu ambiente aqui, no meu quarto, também você encontraria outros elementos, um chapéu mexicano, não sei, uma roupa da indústria brasileira também, um post de surf do Havaí, não sei. São muitas possibilidades de trabalhar isso, ainda mais numa sala de aula, com alunos de personalidade, de vestimenta, de ideias completamente diferentes. Então acho que isso poderia ser ricamente explorado, pela geografia. Então você vê com os alunos, a partir dos estilos deles, bolsas com estilo andino, peruano, estão acontecendo muito. Então você pode trazer isso um pouco também, que a globalização não é só a massificação, ela também ela amplia o leque de possibilidades, de consumo. Ela não necessariamente vai padronificar sempre, até porque se você padroniza tudo, uma hora você vai acabar parando de vender. Então você tem que criar novas tendências, trazer novos elementos para esse processo de consumo, de globalização do consumo. Então eu acho que isso é riquíssimo para explorar em sala de aula, a questão da roupa dos alunos, os costumes de consumo, as próprias questão de música também, que hoje você escuta músicas do mundo inteiro, filmes, os gostos culturais, genericamente, que os alunos trazem consigo, a gente pode encaixar isso dentro do processo de globalização facilmente. E dentro disso eu acho muito legal a gente poder se apropriar de duas questões, A primeira questão seria a dessa massificação, dessa padronização, No Brasil, um país tropical, todo mundo usa calças jeans, e em outros países do mundo com tradição completamente diferente da nossa, usa-se calças jeans. E aqui, apesar da nossa culinária ser bastante rica nutricionalmente e gastronomicamente também, a gente prefere comer quase o final de semana todo em fast foods, Então é legal você trazer essa questão do padrão pela globalização. Mas eu acho que tem um segundo ponto muito importante, que a globalização, ao mesmo tempo que ela homogeneiza, ela também vai ressaltar as diferenças, A globalização vai buscar ela vai ressaltar e vai acabar mostrando também padrões diferentes ao fazer uma roupa, por exemplo, comidas diferentes, por exemplo. Hoje eu acho que se você for numa praça de alimentação de shopping, é comum você achar comida de toda a parte do mundo, comida árabe junto com a comida americana, que obviamente vai dominar,
mas você também encontra comida mexicana, comida italiana. Então, hoje eu consigo provar da culinária de boa parte do mundo, né? Então isso quer dizer que as diferentes culinárias foram aparecendo na globalização, e não a culinária norte-americana, o fast food americano apareceu e dominou, simplesmente, né? Vai um pouco além disso. Então destacar esses dois pontos. Ao mesmo tempo que a globalização ela homogeneiza, ela vai ressaltar algumas diferenças também, né? Então esse acho que é o ponto-chave de uma aula de globalização. Um ponto muito legal também, que eu acho que dá para fazer uma atividade, e que o professor Milton Santos quase prevê, assim, é absurda, como é que isso se adequa hoje, é a questão das novas tecnologias, do meio técnico, científico, informacional, na nova globalização que ele traz, né? Como é que as novas tecnologias podem ser apropriadas por grupos marginalizados, grupos esquecidos na sociedade, né? E como é que isso surge? E eu acho que a Primavera Árabe é o maior exemplo disso, internacionalmente falando, né? Você tem a comunicação dos jovens através das redes sociais e o mundo inteiro volta os olhos para aquilo, e aí essa questão ganha uma importância enorme e consegue derrubar governos, né? Eu acho que é o grande exemplo que o Milton Santos fala, não só no documentário, mas em diversos artigos, diversos livros dele. E dá para trazer isso para um cotidiano nosso, e um cotidiano dos alunos, que é muito importante, na minha opinião, trabalhar o cotidiano do aluno, cara, porque isso torna o aprendizado uma coisa muito mais justificada e muito mais significativa para o aluno, se isso tem alguma relação com o cotidiano dele, correto? Que são as manifestações de julho de 2013, junho e julho de 2013, né, que se articularam basicamente pelas redes sociais, pelas mídias de massa, né, em que, se você pensar em tese, são frutos do grande capital, são frutos de grandes empresas de tecnologias que são favorecidas com o sistema capitalista e o processo de globalização, favorecidas muitas vezes pelo nosso Estado, e vão ser usadas essas mídias, esses aparelhos tecnológicos, os celulares, os computadores, justamente para fazer manifestações contra isso, contra o nosso sistema político, manifestações que muitas vezes vão resultar em quebras de bancos, em quebras de sedes de empresas, em confronto com a polícia, né? Então tem essa dicotomia desses meios sendo apropriados, né, por essas camadas da sociedade. Então são dois pontos que eu trabalharia dentro da sala de aula. Primeiro ponto é como a globalização se mostra no nosso consumo, no dia a dia, mesmo sem a gente perceber, e fazer os alunos perceberem isso dentro de sala de aula, no momento da aula, né, fazer eles olharem para si mesmos. E o segundo ponto seria justamente como é que as novas tecnologias, como é que as novas mídias que surgem do processo de globalização, né, da revolução técnica, científica e informacional, podem ser apropriados por grupos marginalizados e grupos oprimidos, né? Como no documentário mostra a questão dos índios, dos sem-teto, né, dos sem-terra, e que se mostrou excepcionalmente na Primavera Árabe e nas manifestações que ocorreram no Brasil inteiro, né? Então acho que seria basicamente isso que eu trabalharia, né? E eu agradeço pela oportunidade de estar fazendo esse vídeo, de estar mostrando minha opinião. Espero que contribua de alguma forma com a disciplina e com a nossa formação em geral. Grande abraço, valeu. Meu nome é Pedro Henrique dos Santos Fernandes, do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigado.